Como montar uma rotina semanal poderosa para donas de empresas com TDAH? E é sobre isso que esse vídeo vai ser. Se você tem até dor de cabeça física mesmo e precisa de remédios para dar conta do seu dia, eu vou te contar sobre estudos que comprovam a eficácia de um sistema estruturado quando implementado na tua vida. E tudo começa com um planner. Só que poderia dizer que é um planner estruturado aliado a um novo comportamento em relação ao tempo. Isso é só o começo para a tua nova vida. Se você não me conhece, eu sou Nicole Melém, engenheira civil, treinadora comportamental e especialista em gestão do tempo, focado em comportamento. Se você não é inscrito no canal, mas esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever agora, pois é a forma de pagamento mais apropriada para a nossa relação aqui, certo? Então se inscreve para fazer parte desse movimento de entender o tempo pela ótica do comportamento. Agora, indo direto ao ponto, imagina aí, você é dona de empresa e a tua semana parece dominada por incêndios a apagar. Quando ainda você vive com TDAH, parece que seu cérebro dispara, mas seu foco vai por aí e as tarefas importantes nunca saem do lugar. A boa notícia é que um sistema de organização semanal não é coisa de coach. Testes clínicos mostraram que, mesmo com TDAH, essas estruturas aumentam o desempenho, diminuem sintomas e melhoram a sua vida para valer. Ou seja, numerosos estudos estão mostrando isso. Um ensaio clínico randomizado ele revelou que a terapia cognitivo-comportamental, de sigla CBT no inglês, focada em organização e planejamento, foi bem mais eficaz que só uma medicação isolada. Metade dos pacientes que passaram por CBT responderam ao tratamento contra apenas 13% do grupo de medicamentos sozinhos. Em outro estudo, uma terapia metacognitiva de 12 semanas que ensina gerenciamento de tempo, organização e planejamento diminuiu significativamente os sintomas, com chances de resposta 5 vezes maior que uma terapia de apoio normal. Protocolos clínicos modernos de CBT, adaptados para adultos com TDAH, mostraram efeitos médios e grandes na redução de sintomas, especialmente em sintomas de desatenção, planejamento e distração, mesmo comparados com controles ativos. Há também aqueles programas de CBT em grupo que combinam aspectos de comportamento e atenção e protocolos inspirados na terapia dialético-comportamental, que se mostram viáveis clinicamente. Vamos resumir isso daqui? Essas habilidades, e lembra, toda habilidade é aprendida. A habilidade de organização, de planejamento e de metacognição funcionam. E o reforço externo, que seria uma rotina sistematizada, é um ingrediente essencial. Agora, entrando na seara do empreendedorismo, ter TDAH está ligado a uma propensão maior a empreender, você sabia? Estudos com amostras suecas e holandesas mostram que hiperatividade, não inatenção, se associa positivamente ao trabalho por conta própria. O efeito foi replicado e mantido, mesmo controlado por fatores pessoais e sociais. Outros dados estimam que 29% e 35% dos empreendedores relatam ter TDAH, bem acima de uma prevalência geral em torno de 5%. Então, o que acontece? Essa impulsividade, energia e tolerância ao risco parecem funcionar como superpoderes, desde que exista uma estrutura para canalizar toda essa potência. Então, como você vai canalizar essa energia e esse caos criativo na tua rotina? Já pensou nisso? Isso se faz com 3 dispositivos práticos, que eu entrei a fundo em outro vídeo aqui no canal, e eu chamo de engenharia de dispositivos do tempo, que é a blindagem, a recorrência e a constância. Tudo isso com base científica, sem o famoso FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo por alguma coisa. Eu falei dessa síndrome, que é muito comum hoje em dia, em outro vídeo aqui no canal, então o assunto foi aprofundado nesse outro vídeo. Se você fizer a busca como FOMO, você vai achar muito fácil. Eu vou detalhar agora aqui os pilares dos dispositivos da engenharia do tempo. O primeiro de todos, a gente fala de proteção do tempo, que é a famosa blindagem. Então você vai marcar blocos semanais inegociáveis para trabalho profundo
com um objetivo muito claro. Use essas barreiras externas, silenciar celular, porta fechada, avisar a equipe e garanta esse entregável. Essas pistas externas tornam mais fácil manter a atenção e criar hábitos mesmo com distração interna constante. Segundo, é você automatizar o previsível. Eu chamo de recorrência. Então, transforme as tarefas repetitivas em eventos fixos. Revisão semanal, finanças, autocuidado, por exemplo. Tirar isso da tua mente e colocar no sistema externo ajuda a aliviar a sobrecarga executiva, que é o calcanhar de Aquiles do cérebro com TDAH. E o terceiro pilar é você fechar antes de abrir algo novo, que eu chamo de constância. Limite tarefas ou projetos em progresso, no máximo em 3, e só inicie novos após terminar algum em andamento. Use quadro visual estilo Kanban, que é a fazer, em processo e concluído, usando Trello se você quiser, e define claramente que é considerado pronto. Com TDAH, o gatilho de concluir é uma recompensa poderosíssima. E não é só teoria clínica, viu? Por trás de cada técnica existe gente real que virou o jogo. Pensa aí na Lucy McNamara, não sei se você conhece, ela é fundadora da marca de moda sustentável Aspiga. Ela foi diagnosticada com TDAH aos 52 anos e ela transformou a sua impulsividade e energia em criatividade, construindo uma empresa com dezenas de colaboradores. Tudo isso enquanto aprendia a lidar com distrações cotidianas como esquecer panelas no fogo ou sumir com as chaves da casa. Hoje ela diz que a TDAH é o superpoder dela. A história dela mostra que criatividade e gestão podem caminhar juntas. Basta estrutura e compaixão para segurar o caos interno. Do outro lado do oceano, já tem um estudo sueco-holandês que mostra que a hiperatividade está associada à decisão de ser autônomo. Ou seja, pessoas que pulsam energia frequentemente escolhem empreender por conta própria. O efeito foi replicado, um forte sinal de que energia pode virar direção e não distração. E corroborando isso ainda, pesquisas com quase 10 mil universitários apontaram que quem tem diagnóstico clínico de TDAH mostra mais intenção e ação empreendedora do que quem não tem. Conclusão de tudo isso, vamos lá. Essa desvantagem pode virar motor de criação, principalmente se houver um sistema que transforma som em melodia, ou seja, materializa e sistematiza a rotina com lógica e com intenção. E sim, todo mundo fala de remédio. O medicamento alinha os sintomas, mas não organiza a tua agenda. O CBT, que é a terapia cognitiva comportamental, e a metacognição te fazem dobrar o caminho e fazer sentido na jornada. Um estudo aleatorizado mostrou que após 12 semanas de terapia metacognitiva, adultos com TDAH tinham 5 vezes mais chances de melhorar os sintomas de desatenção, organização e planejamento do que quem só fazia terapia e apoio simples. E uma análise mais recente ainda vai reforçar essas estratégias que treinam a consciência metacognitiva, saber pensar sobre o próprio pensar, mostraram um efeito muito robusto, com efeitos clínicos elevados, efeitos superiores a 1,2 e taxa de resposta de 56% contra 13% das pessoas que só usam remédio. Então, vamos sair do tecniquez aqui. Isso significa que quando você tem um plano externo de execução com gatilhos práticos e consequência real, você não depende da sua memória caprichosa e você cria um ambiente que mantém o movimento. E isso faz a força de vontade virar coadjuvante, não protagonista. Então vamos lá, antes da gente encerrar aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve, porque você vai gostar dos vários outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Então vamos fechar agora com um resumão de tudo que eu falei aqui. O TDAH traz energia, salto de ideia e muita coragem. E se falta um pouco de foco, sobra um monte de potencial. A tua rotina pode virar um campo de testes, não de guerra. Então, implantar a blindagem na semana transforma a dispersão em foco estratégico. Fazer de recorrência seu assistente livra o teu cérebro de carga executiva.
E fechar o que começa antes de abrir algo novo cria pequenas vitórias visíveis. Isso tudo tem respaldo científico de verdade. Ensaios clínicos, métricas reais, odds ratio alto, replicação replicada e, mais importante, tem gente real fazendo funcionar. Afinal, é essa combinação de ciência, alma e clareza que realmente destrava, não é verdade? Tá, Nicole, e as ferramentas? O que eu faço com elas? Talvez você já tenha visto aplicativos aos montes por aí, tipo o Timo ou o Routine Flow, algum deles, ou outros qualquer. Eles são feitos justamente para cérebros de tipo TDAH. Visualizam o tempo, ajudam a estruturar a rotina e até gamificam algumas tarefas. O Routine Flow, por exemplo, transforma a tua rotina em piloto automático, com timers, e o Timo oferece uma linha do tempo visual e rastreador de humor. São maneiras de aliviar a sobrecarga mental e navegar pelo dia com gentileza e clareza. Mas aqui vai a verdade. Isso é super legal, mas ainda é só ferramenta. O que realmente destrava é um sistema comportamental que foi construído com ciência, método e que já entrega clareza por construção. E é nisso que a minha consultoria do Planner Semanal Funcional entrega e chega com toda a força. Ela já traz a lógica do que esses aplicativos tentam fazer, a visualização, o timer, a rotina, mas com ganchos práticos, entregáveis reais e adaptação totalmente personalizada para a tua vida de dona de empresa. Se você acha que merece uma consultoria individual comigo, clica no link aqui da descrição e experimente um plano sob medida. Não mais um aplicativo, mas como estratégia de verdade. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aqui para eu saber e fazer mais conteúdos como esse. E eu vou aproveitar e deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar assistindo os conteúdos aqui do canal ligados ao tema rotina funcional e planner semanal. Eu espero que você goste e até o próximo vídeo.